Prosseguindo no projeto PGU Memória, nós vamos levar para o nosso público o depoimento do Dr. João Carlos Miranda Sá e Benevides, que foi o nosso Procurador-Geral da União e que vai nos brindar com algumas de suas experiências, de suas impressões, de sua passagem pela nossa casa. Esse projeto, Dr. João Carlos, ele visa consolidar, cristalizar, deixar para a posteridade o depoimento daquelas pessoas que construíram a história da PGU, que edificaram esse projeto de instituição que está cada vez mais se consolidando. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. É uma honra muito grande. É uma homenagem que a PGU acaba fazendo para aqueles que colaboraram de algum modo. Eu acho que essa homenagem não é para mim, mas representa a equipe naquele momento que prestou serviços relevantes para a União, né? Porque o Procurador-Geral da União, sozinho, não é nada. Ele precisa de uma boa equipe. E nós estávamos em uma fase de estruturação, de organização, naquela época, e o pessoal, os advogados da União, os servidores, em muito colaboraram no pequeno período que eu passei na direção, sozinho não vai, né? E acumulando várias funções também. Doutor João Carlos, para nós é importante também conhecer a pessoa do João, né? Conhecer um pouco das características, da história até pessoal daqueles que ocuparam o nosso espaço de timoneiro, de líder no período. Pode nos contar um pouquinho do João Carlos? Certo. O João Carlos, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, fica ali 80 quilômetros de São Paulo, é conhecido pela cidade do avião, né? Embraer, e eu fiz a faculdade lá, na Universidade do Vale do Paraíba, Univap, né? Fiz ciências políticas, sociais e direito. Formei, se eu não me engano, já vou perdendo a memória, em 1993. Exerci por um período, cerca de 9, 10 anos, a advocacia privada. Privado, advogado militante. Militante. E depois desse período, eu comecei a prestar concurso, né? Eu achei que a carreira pública era que eu estava mais vocacionado. E surgiu a oportunidade da Advocacia Geral da União. Fiz concomitantemente com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Os dois concursos foram na mesma época? Na mesma época. E no início eu tinha uma preferência pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas a Advocacia Geral da União me chamou primeiro. Tomei posse. 3 meses antes. Isso. E tive o privilégio já de iniciar na PGU. Eu tinha sido lotado no Ministério do Planejamento, mas por um critério de ordem alfabética, se eu não me engano, me chamaram para ir para a PGU, eu e mais 25 colegas. Objetivo, pelo menos o critério. E nessa época, eu comecei a entender como funcionava, né? A PGU me deu essa oportunidade, a Advocacia Geral da União. E me apaixonei pelo trabalho da Advocacia Geral da União, especialmente da Procuradoria Geral da União. Aí, nesse momento, eu não quis mais ir para a Procuradoria da Fazenda Nacional, sem demérito nenhum pela carreira. Mas em 3 meses pegou o gosto. Em 3 meses eu fiquei apaixonado pela carreira, né, de advogado da União. E permaneci lá e foram surgindo as oportunidades até ser
alçado lá procurador-geral. Esse ponto também nos interessa de deixar registrado. E essa oportunidade, e essa... o senhor recebeu uma homenagem, inclusive, eu lembro da associação, por ter sido, e em períodos breves, o primeiro procurador-geral da União de carreira, né, deu concurso de advogado da União, e por um período depois, o primeiro advogado-geral da União de carreira. Isso ficou como um marco histórico. Como é que foi esse momento, essa oportunidade? Bom, no primeiro momento foi meio assustador. Por quê? Jovem, né? Muito recente na carreira, né? Já sabendo da alta complexidade e responsabilidade do cargo de advogado-geral da União. Mas era um período de transição, né? O doutor Álvaro estava para sair, na verdade eu estava substituindo, ele saiu de férias, talvez ele estava na dúvida de se ia retornar ou não, né? Mas... 2005, 2006, né? Não, o período que eu substituí o doutor Álvaro, interinamente, que era o advogado-geral da União, foi no começo de 2007. Sim, início, né? Do segundo início mandato. De janeiro, né? Comecinho do segundo mandato do presidente Lula. Mas foi assim, um período muito gratificante. Trabalhei muito porque eu acumulava. Eu era... Antes de ser o procurador-geral. Eu era o procurador-geral substituto, o procurador-geral da União, porque o doutor Moacir tinha procurador-geral da União. E acumulava com o advogado-geral da União. Então, eu tinha dias que eu saía de uma sala, despachava para mim mesmo, e assim ia. Né? Atualmente é impensável isso. Não, e foi um período difícil, mas assim, a gente se esforçou, trabalhou, e contou com o apoio de pessoas assim maravilhosas, como a doutora Isabel, né, a doutora Edilza, o doutor Mário Guerreiro, mas que representa, que eu não vou citar todos, mas foram muitas pessoas que me ajudaram. Então, até agora, já entrando no exercício do cargo, né, de Procurador-Geral da União, a gente queria ver se conseguia resgatar, primeiro também, as dificuldades, né, quais são assim, os maiores óbices que havia naquele período, assim, as batalhas a vencer, e eventualmente também as lições que ficam. Né, ter tido uma experiência tão rica, tão seleta, né, poucos dos advogados da União que tiveram essa oportunidade, pode nos relatar isso? Bom, a minha entrada, a oportunidade surgiu quando o Dr. Manuel Júnior, que era procurador-geral da União substituto, saiu, ele foi assessorar o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Dr. Moacir me convidou para ser o seu substituto. Nesse momento, eu fiquei muito honrado com o convite. Eu era diretor do antigo DDPU, hoje mudou as siglas, mas DPP, que é o departamento que cuida da defesa da probidade administrativa, né? Eu fui o primeiro advogado da União que exerceu o cargo de diretor, e a gente, com 2 advogados e eu como diretor, instalamos, né? Que era assim... 3 pessoas. 3 pessoas. Cresceu, pelo menos. Seu filho cresceu. Foi. E daí, a gente, com o tempo, foi implementando. E, é lógico, com as gestões posteriores, a coisa tomou uma proporção bem maior, e acredito que vai crescer muito mais, porque é uma necessidade, né? É uma realidade. Bom, exercendo a substituição do Dr. Moacir, em dezembro de 2006, ele pediu a exoneração, né? Motivos pessoais, né? Particulares dele. Então, abriu a vacância do cargo e eu permaneci, né? E fiquei lá mais aproximadamente até maio de 2007, né? Uns 4, 5 meses, né?
E as dificuldades, tinha para conseguir mais gente, aquela luta para conseguir reforço da equipe, enfrentou isso também? Então, não, essa história, a Advocacia Geral da União é muito recente. Sim. A gente sabe que as necessidades são muitas, né? Cada dia, cada gestão, a coisa melhora um pouco, né? Mas a gente precisa melhorar muito. Mas naquela época era bem melhor que a época do Dr. Barleta, né? Bem melhor. Já foi uma evolução. Né? Foi uma evolução. E bem pior do que a época de hoje, né? Que cada dia melhora um pouco. Mas um fato marcante foi a primeira vez que a Procuradoria-Geral da União foi dirigida só por membros de carreira da Advocacia Geral da União. Todos os advogados da União. Um marco na profissionalização dela, pode-se Exato. dizer. E nós, advogados, mostramos, conseguimos, porque até então... Isso era inédito, né? É inédito, o pessoal tinha ainda um certo receio, por ser uma carreira nova, né? Mas provamos que é possível, que temos capacidade e que a carreira, se tomada pelos profissionais de carreira, a tendência é melhorar muito, né? Doutor João, e como lição, como aprendizagem pessoal, por ter passado pelo cargo, assim, o que fica, o que resta assim, ao profissional João Carlos depois de ter exercido função tão relevante? A primeira lição foi que as coisas não se resolvem de um dia para o outro. Muitas vezes a gente entra numa instituição e acha que a pessoa que está dirigindo pode resolver tudo. E nem sempre é assim, né? Eu, quando eu entrei, eu fiz um parecer lá, não me lembro mais o conteúdo dele, e depois, por coincidência, esse processo caiu nas minhas mãos quando eu era procurador-geral. Eu olhei, não olhei nome nada, só vi a nota lá do advogado que tinha feito, que era eu. Eu olhei assim e falei, como que ele tem coragem de escrever um negócio desse, né? Depois eu fui ver a chefe de gabinete dela e falei assim, não, foi você mesmo, né? Aí eu falei assim, puxa, a gente muda, né? A visão gerencial é diferente. Né? Porque você entra na instituição e você não conhece tudo, você não consegue ligar consultivo, contencioso, um departamento com o outro. E a partir do momento que eu exerci essa função, esse cargo, eu comecei a ver a advocacia geral de forma sistemática, né? E eu acho que isso me ajuda muito no que eu faço hoje, né? E vai me ajudar para sempre, né? Acho que é o que eu tirei, foram essas duas lições. E até para concluir até a nossa entrevista, depoimento, uma visão da AGU para o futuro, né? Para onde a nossa instituição está indo ou deve ir? Qual é a perspectiva para frente? Eu acredito muito na Advocacia Geral da União. Eu entendo que dos órgãos jurídicos, a Advocacia Geral tem talvez o papel mais relevante. Por quê? Nós atuamos nos 3 poderes federais. As inúmeras matérias que passam por todos os ministérios. Isso traz uma bagagem para a instituição que não tem precedente. Se você comparar com a matéria de um estado, de um município, ou de um escritório de advocacia, é muito restrito, né? E o nosso é muito amplo. No futuro, talvez, vá demandar uma
especialização em setores, né? Isso aí já ocorre, como o Departamento de Probidade, de Defesa de Probidade Administrativa. A gente tem que avançar em alguns outros setores, como o Departamento Internacional, né? Para que nossos advogados aumente o número de advogados, inclusive nesses departamentos, e realmente vá em outras cortes internacionais, e desempenhe o papel efetivamente, né? Não que não desempenhe hoje, desempenhe muito bem, mas de forma mais efetiva, uma presença maior. Doutor João Carlos, a PGU como instituição lhe agradece por essa deferência, por dar uma parte de seu tempo para que a gente possa conhecer um pouquinho os nossos procuradores gerais. Obrigado por fazer parte do PGU Memória. Doutor Caio, eu que agradeço muito essa honra e esse convite, né? A você, a doutora Hélia, a doutora Isabel e a toda a equipe da PGU, que eu tenho um carinho enorme, eu tenho a PGU no meu coração para sempre. Né? Muito obrigado. Obrigado a você.